Salve, salve galera, salve, salve nação, desejo rubro-negro na área. Flamengo vai enfrentar hoje o Vasco da Gama com seu elenco principal. Isso significa que ele teve um mau planejamento no início? Isso pode acarretar ao elenco problemas futuros? Vou conversar com vocês sobre esse assunto aqui, mas antes de eu começar eu peço aquela moral de sempre. Tá vendo o botãozinho de inscrever aí? Se inscreve no canal, aciona o sino de notificação e deixa o like. O like ajuda e fortalece muito o canal. Galera, hoje tem Flamengo e Vasco no Maracanã e tudo indica que o Flamengo vai enfrentar o Cruz Maltino com o elenco principal. E eu tô vendo nas redes sociais, galera, que o torcedor do Flamengo tá muito impaciente, tá? Hoje, na verdade, a população tá muito impaciente com as coisas. Que o Flamengo teve um planejamento ruim, que não soube planejar a sua temporada, já vamos começar mal. Galera, vocês têm que entender, a gente gosta de título, né? Todo mundo gosta de título, o torcedor não, mais o torcedor do Flamengo. Todo ano, quer todos os títulos, né? Nós voltamos, como se eu estivesse lá. O elenco voltou dia 12, foi dia 12? Dia 12 o elenco do Flamengo voltou. Olha só, galera, dia 12 o elenco do Flamengo voltou. Tem 9 dias de treinamento. Isso acontece com um elenco ou com um time que ganha tudo. Nós queremos ganhar tudo. O Flamengo parou de jogar bola, se eu não me engano, foi no dia 17 de dezembro, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, vocês me corrigem aí. Porque nós disputamos todos os títulos e ganhamos quase todos possíveis. Então isso acontece, galera, de você ter uma pré-temporada bem curta com aqueles que disputam, que ganham todos os títulos. E eu não vou reclamar não, que o Flamengo não tem como fazer uma pré-temporada. Se for todo ano assim, para mim não tem problema nenhum. Aí começando já a ter uma narrativa nas redes sociais que o Flamengo não sabe planejar, não está sabendo planejar a sua pré-temporada. Que os garotos do Sub-20, os garotos do Ninho, alguns deles não têm capacidade de vestir a camisa do Flamengo. Olha só como é que está criando uma narrativa nas redes sociais, que isso pode queimar até os nossos jogadores. Claro, não estava no planejamento do Flamengo iniciar agora contra o Vasco. E não estava no planejamento que a base do Flamengo Sub-20 iria tão mal. Não estava realmente. Porque o planejamento do clube era o time do Flamengo, o elenco principal, iniciar as atividades dentro de campo só contra o São Paulo, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Que eu acho um erro, tá? Eu acho um erro. E falar no jogo de hoje, para depois falar um pouquinho mais à frente, é obrigado o Flamengo enfrentar o Vasco hoje. Todos nós sabemos, claro, que é o primeiro jogo, as pernas estão pesadas. O time do Vasco já jogou alguns jogos com seus titulares, está um pouco mais leve. Que isso não vai garantir vitória nenhuma, é claro. Mas se botar o time, da Sub-20 do jeito que está acontecendo, o risco de tomar uma caçapava do Vasco de 5-6 é muito grande. Com certeza, galera. O time Sub-20 está sem confiança, está sem moral com o torcedor. A gente não vê entrosamento do elenco, com os jogadores jogando, não vê entrosamento nenhum. Então não tem como o Flamengo criar esse risco de ter... Risco não, na verdade, de 90% de chance de perder esse jogo e ficar bem ruim mais ainda e tentar... O que vai fazer o Flamengo hoje? É tentar evitar cair nesse quadrangular de 6 jogos aí. Ficar jogando com o time Sub-20. Imagine, mais 6 jogos na temporada do Flamengo. Sem contar também, né, galera, que é um vexame também, né? É um vexame. Ah, o torcedor tá falando que não liga, que não esquenta, que não tá nem aí. Pode jogar esses 6 jogos aí se o Flamengo brigar para não cair para a segunda divisão do Campeonato Carioca. Pode... jogar com o time Sub-20, se cair não tem problema. Pô, mancha, galera, mancha, não dá, vamos ser sinceros, não dá, não podemos deixar isso acontecer. É certeza de que o Flamengo vai ganhar do Vasco? Não, mas que ela aumenta com certeza, consideravelmente, a chance de nós ganharmos do Vasco, mesmo sendo o primeiro jogo.
que são o elenco principal. Então, assim, o Flamengo, ele está fazendo certo, o BAP tomou a frente disso, que tem que tomar a frente mesmo, tá? Isso aí tem que ser o presidente que tem que tomar a frente. E com isso o Flamengo vai com a cavalaria todinha hoje. Que pra mim, aí eu vou falar do jogo de São Paulo, que era um risco. O Flamengo iniciar o seu primeiro jogo contra o São Paulo, porque depois o jogo consequente vai ser o jogo contra o Corinthians, né? Pela Supercopa do Brasil. Que o Campeonato Brasileiro, né, galera? O primeiro ponto, o primeiro jogo vale que nem o último. E sem ritmo de jogo. Um jogo com um time bem, tem nem como comparar, né? São Paulo com times cariocas. Você sendo o primeiro jogo, então, assim, o risco de você perder pontos no iniciais, ele é muito grande. Então, assim, Flamengo iniciando agora contra o Vasco, a perna tá pesada. Depois vai ter o jogo contra o Fluminense, a perna vai estar um pouco menos pesada. Depois vai ter outro jogo contra o Sampaio Corrêa. É claro que o Flamengo não deve jogar os seus 3 jogos consequentes, né? Na sequência, quer dizer, contra esses 3 times, não deve. Vai mesclar. Mas que pelo menos chega no Brasileiro com a perna um pouco mais leve. O Flamengo está tendo uma pré-temporada grande? Não, pequena assim. E todos estão tendo, até no futebol europeu. Então não dá para ficar reclamando, chiando ou chorando, galera. E isso pode sim, é claro, acarretar problemas futuros. Até agora também, até hoje, no jogo de hoje. Isso pode causar lesão? Pode. Não tem futebol, lesão ela vem, não é no começo, no meio e no fim da temporada. Só que a gente não pode ficar correndo risco de rebaixamento ou brigar pelo um quadrangular, tá? Porque nós estamos jogando com o time sub-20. Eu acho que aí a diretoria, o presidente BAP, ele toma uma atitude correta, muito correta mesmo. Isso não significa, galera, que o planejamento foi mal, não, pô. O planejamento do Flamengo estava sendo bem executado. O que foi mal foi a galera do sub-20. Só que eu não vou ficar aqui simplesmente falando, o time sub-20 não presta, esse jogador de sub-20 não serve para vestir a camisa do Flamengo. Tem que mandar, tem que trocar essa sub-20. Não vou fazer isso, não vou fazer isso. Os garotos já estão cabisbaixo, com a moral embaixo. E se o Flamengo deixasse ele jogar, o presidente deixasse ele jogar contra o Vasco e tomar uma piaba do Vasco, é risco de perder jogadores que têm potenciais. Aí nesse elenco do Flamengo tem jogadores que têm potenciais. Risco de você perder esses jogadores, ele é grande, porque o psicológico que pegar já era. Ainda fica manchado. Aí o torcedor que não vai querer, aí imagina o torcedor em cima, falar que esses jogadores não têm capacidade, não pode. Ele vendo isso, hoje é todo mundo de rede social. Imagina você destruir uma carreira de alguns jogadores que têm potencial grande no futuro no Flamengo, ou até de venda. Então a gente, o torcedor do Flamengo está muito impaciente com as coisas. Está muito, não tem calma mais. Hoje não tem mais paciência na população. Então calma, galera, calma, tá? O Flamengo enfrenta hoje com o time principal. Não sabemos que vai ser o elenco, aqueles que vai ter mais condições de jogo deve ir. E vamos torcer, né? Sim, que o Flamengo, mesmo sendo o primeiro jogo, o Flamengo consiga uma vitória ou um possível até empate, tá? O empate hoje não é mal não, galera, tá? Diante do Vasco que tá vindo já jogando, já tá bem melhor, bem leve, com as pernas soltas, um pouco solto. O Flamengo não, primeiro jogo com as pernas pesadas. E vamos ver se o Flamengo consegue aí segurar o Vasco, tentar uma vitória aí, ou consequentemente, se não for possível, pelo menos um empate pra gente evitar aí, né, no decorrer desse restante do Campeonato Carioca, pra gente evitar um vexame, né? E seria vexame no Flamengo. Valeu? Aí eu pergunto a vocês, meus amigos e minhas amigas, Flamengo faz certo? O presidente BAP faz certo em colocar ou falar que tem que colocar o time principal hoje do Flamengo para evitar um possível quadrangular final ali para o rebaixamento do Campeonato Carioca? Deixa aqui abaixo os comentários, beleza? Que eu depois vou responder todos. Valeu, meus amigos. Essa informação que tem para hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, acionem o sino de notificação e deixem o like. O like ajuda e fortalece muito o canal. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo e fui!